e vós sois os ramos, um fruto abundante vós haveis de dar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos a memória de São Josafá, bispo e mártir. Ele que procurou resguardar assim a unidade da Santa Igreja, lembrando a todos que a cátedra de Pedro, onde o sucessor de Pedro ocupa, que é o Papa, é o símbolo da unidade dos cristãos. E que, portanto, ninguém poderia se separar desta cátedra para que assim não incorresse na divisão e na desunião dentro da própria Igreja. Nós queremos pedir a sua intercessão pela Santa Igreja, sobretudo nestes tempos tão difíceis que nós vivenciamos, de polarização, de pensamentos, de ideias, para que nós possamos resguardar a unidade da Igreja, tendo como fundamento a cátedra, onde ali senta o Papa Francisco, que é o sucessor legítimo de São Pedro, vínculo da unidade, vínculo da caridade. A palavra que nós escutamos hoje, na primeira leitura da carta de São Paulo a Filemon, ele convida a acolher Onésimo, que antes era um escravo e que agora deve ser acolhido como um irmão na fé, porque recebeu a graça do batismo, como também Filemon, e, portanto, aqueles que são batizados não devem ter uma vida marcada por divisões de classes sociais entre escravos e livres, porque todos nós somos homens e mulheres livres no Senhor. O que Paulo propõe para Filemon é, na verdade, não apenas uma atitude de caridade, mas é também uma mudança de mentalidade, romper com uma dimensão cultural já estabelecida, para que a fé cristã ela possa então imprimir na mente, no coração daquele que foi batizado, daquele que acredita, uma nova maneira de pensar e de relação entre aqueles que agora são irmãos no Senhor. Estas palavras do apóstolo Paulo são profundas e são também oportunas, não apenas no seu tempo, mas também no nosso tempo,
Porque, na verdade, a fé, ela deve fazer esta experiência na nossa vida, de transformar a nossa mentalidade cultural, ou nós devemos permitir que a fé, ela possa então evangelizar a nossa cultura, para que assim nós sejamos capazes de sair de atitudes, de comportamentos, de relacionamentos que não condizem com a fé e com a experiência cristã. Se no tempo do apóstolo Paulo já não era admitido, segundo o seu conselho, que houvesse esta relação entre escravo e senhor, quanto mais em nossos dias. Nós precisamos ampliar a nossa visão, o nosso olhar para os nossos irmãos e irmãs e não ver as pessoas com diferença ou mesmo com indiferença, mas nos compreendermos como irmãos, como aqueles que receberam a mesma graça, a graça do batismo, que nos faz filhos, que nos faz comunidade e que nos faz também irmãos no Senhor. No Evangelho querem um sinal. Este é sempre o desejo do ser humano. Sinais, sinais e sinais. Parece que a fé fica vinculada à dimensão do sinal. Se eu não ver algo que eu possa constatar com os meus olhos, ou mesmo com as minhas mãos, eu então fico impossibilitado de crer como eu deveria crer. E agora o sinal que pedem a Jesus é sobre o seu reino, a vinda deste reino. E o evangelista Lucas nos faz compreender que o reino é Jesus. E que, portanto, quem vê Jesus vê este grande sinal que o Pai nos deu. É lamentável que eles não foram capazes de perceber este sinal, como é lamentável também que nós continuemos a viver assim. A gente tem os sinais tão próximos de nós, dos nossos olhos, das nossas mãos, do nosso coração, da nossa mente, mas nós insistimos em não percebê-los. Nós insistimos em não vê-los. E eles estão tão ao alcance da nossa vida e da nossa experiência de fé, como o próprio Jesus esteve, nós podemos dizer, nesta realidade total do seu ser, ao alcance dos seus interlocutores, e eles foram incapazes de perceber, de constatar nele esta realidade do reino de Deus. Depois, uma outra coisa que acontece é que nós, seres humanos, como também apresentado aqui no Evangelho, nós temos este desejo de querer esgotar o pensamento e os desígnios de Deus, como se nós tivéssemos capacidade para isto. Meus irmãos e minhas irmãs, isto é pura pretensão do ser humano. Querer esgotar o pensamento de Deus, querer esgotar os seus desígnios. Enquanto nós quisermos ter uma experiência de fé assim, ela será sempre infundada, ela será sempre sem consistência, porque os desígnios de Deus, eles não podem ser esgotados por nós. Os desígnios de Deus precisam ser aceitos numa realidade de fé. E, portanto, a nossa atitude diante dos desígnios de Deus para acolher aquilo que Deus vai apresentando aos nossos olhos e à nossa vida é esta atitude da fé. Uma fé simples, mas uma fé que acolhe. E não uma fé grandiosa e que ao mesmo tempo possa ser pretensiosa aos olhos de Deus. Maria assim nos ensina a ter uma fé simples,
uma fé que acolhe o mistério de Deus, uma fé que se lança neste mistério de amor. Só assim nós estaremos aptos para acolher o Filho quando Ele vier uma segunda vez em seu poder e glória, como Ele mesmo nos diz neste Evangelho, de que a sua vinda será tão rápida que nós não poderemos seguir este ou aquele que diz Ele está aqui ou Ele está ali. Quer dizer, só acolhe o rápido de Deus quem vive esta experiência da simplicidade da fé, ou seja, aquele que é capaz de perceber os sinais cotidianos de Deus na nossa vida, como o próprio Jesus, no cotidiano dos seus concidadãos, mas eles incapazes de perceber nele este grande sinal do Pai. Que os nossos olhos não estejam cegos ou mesmo cerrados para compreender o que Deus vai apresentando à nossa vida, mas que a simplicidade da fé nos conduza ao coração do mistério de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.